Meus amados queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos ler o versículo da palavra de Deus para nós meditar nesta hora, Salmo de número 20, um dos Salmos de Davi, versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Glória a Deus. Que maravilha, esse foi o cântico de Davi. E nesta hora é Deus falando comigo, com você, através do Espírito Santo que inspirou Davi nesta palavra. O Senhor te ouça que dia? No dia da angústia. Está passando por angústia? Nenhum de nós estão livres de angústia. Aleluia. Mas uma coisa é, se nós clamar, ele ouve. Ele ouve se nós clamar. Tem que clamar. Ele diz em Jeremias 33, versículo 3, clamas a mim que eu te responderei. Só isso não. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Tem promessa de coisas grandes e firmes que eu e você não sabe, mas se clamar. O Salmo 72, versículo 12, Salomão cantou dizendo assim, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito e aquele que não tem quem o ajude. Eita glória! Ele livrará o necessitado quando? Quando clamar. E se não clamar, não vai livrar, não está precisando, não está clamando. A ordem de Deus é que nós clamamos a ele. Deus não muda, não. Ele permanece no mesmo lugar. Se clamar, ele ouve. Glória a Deus. Sabíamos que os ouvidos dele não estão tampados para que não possa ouvir. Então, a mensagem para mim e para você nesta hora é: se você está passando por angústia, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Eita, Deus tremendo, é aquele que não dá, ninguém pode impedir. É aquele Deus de desafio. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus está falando comigo e com você através dessa palavra. Davi, quantos mil anos se foi embora? Mas a palavra de Deus subsiste eternamente, diz o apóstolo Pedro. E o salmista, no Salmo 119, versículo 89, ele cantou: para sempre, Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Eita glória! O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, diz que essa palavra ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante ou mais cortante do que qualquer espada. Ela não é espada, ela é mais. Eita glória! Qualquer espada de dois gumes. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamento e intenções do coração. Isso é que é palavra. E é esta palavra que está falando comigo. Essa que Deus vela sobre ela, como ele diz para Jeremias. O que vê, Jeremias? Jeremias diz: eu vejo a vara de amendoeira. Deus diz: você está vendo bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia. Jeremias 11, versículo 11 e 12. Capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus vem sela o Novo Testamento dizendo: os céus e a terra passarão, essas minhas palavras jamais passarão. Então essa palavra aqui, Deus tem um compromisso com ela. O Senhor te ouça no dia da angústia. Está passando por angústia? Clame a Ele. Aleluia. Lembra-se de um homem que estava sentenciado à morte. Por quem? Por Deus, não era pela medicina, não. Deus mandou o profeta ir lá e diz: você coloca a sua casa em ordem, que tu morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, não tinha condições de orar, ajoelhar, nem como Elias colocar a cabeça entre pernas, não. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou a oração mais rápida da história. Ele acabou de falar, a resposta chegou. E a oração dele foi essa: Senhor, lembra-te, eu peço que eu andei diante de ti com o coração reto e fiz, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E só isso. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. O profeta está saindo, Deus mandou o profeta voltar, para quê? Porque a oração muda as coisas. A oração mudou o teu plano de Deus. Porque foi Deus quem falou que ele ia morrer, para pôr a casa em ordem. Aí Deus mandou voltar e disse: fala com ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Que maravilha! Para quem estava sentenciado à morte. Agora 15 anos, para ele era uma eternidade em vista de quem já estava sentenciado para morrer. A Bíblia Sagrada diz que Deus fez sinais ainda, que o nosso Deus é um Deus de sinais. Então, o que estava acontecendo com este homem? Ele estava
angustiado, que é uma sentença de morte, hein? Ninguém quer receber isso, não. E ele recebeu, e do profeta, ele sabia que... Mas ele clamou. Como? Virou o rosto para a parede e diz: ó Deus, eu peço-te, lembra-te que eu andei diante de ti com o coração reto e fiz o que era reto aos seus olhos. Eita glória! O Senhor te ouça no dia da angústia. Quem sabe você também pode ter alguém que está meditando essa palavra que está sentenciado como Ezequias. Mas se clamar, a palavra permanece. Salomão cantou dizendo: ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito e aquele que não tem quem o ajude. Salmo 72, versículo 12, está lá escrito. Aleluia. Está escrito na Bíblia Sagrada. E Deus responsabiliza por esta palavra. Medita nesta palavra nesta hora. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Amém?